Boa noite, amada igreja, boa noite a todos que nos acompanham. A alegria é imensa de novamente podermos adentrar ao seu lar, onde quer que você esteja, para que tenhamos este momento de comunhão. Temos nos esforçado ao máximo para que você, aí onde você está, possa sentir novamente este ambiente de culto, aqui em nossa igreja, lugar em que nós aprendemos a amar, a estar semanalmente e também durante a semana nas programações. A Bíblia nos diz lá em Atos que a igreja primitiva se reunia todos os dias no templo. E nós herdamos isto, para nós é sempre bom termos esta alegria de estar na casa do Senhor. E enquanto estamos passando por este momento difícil, um momento de quarentena, novamente temos nos esforçado para levar à sua casa, onde você está, este ambiente gostoso, maravilhoso de comunhão que nós temos aqui na igreja, na esperança de que em breve tudo volte ao normal e possamos assim novamente estar aqui adorando ao Senhor. Vamos ouvir a orquestra. Temos alguns irmãos novamente da orquestra aqui, não está completa, mas irmãos estão aqui para adorar ao Senhor com os seus instrumentos e eles estarão tocando duas estrofes, a primeira e a última estrofes do hino de número 411. Vamos ouvir este louvor. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, que está nos céus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Te damos graças porque o Senhor nos concede novamente a bênção de ainda à distância. Eu sei que os nossos corações estão unidos uns aos outros com o mesmo intento, ó Deus, que é de adorar ao nome do Senhor. Sim, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu naquela cruz, para nos conceder a salvação, para nos unir a uma família que é a família do Senhor, e em família nós nos reunimos para te adorar, meu Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, capacita-nos, a Deus, em tudo que vai acontecer aqui. Novamente eu te louvo, eu te agradeço por ver, ó Deus, a participação, por ver o empenho de vários irmãos, ó Deus, para que humanamente esta programação se torne possível. Obrigado pelas vidas dos teus servos. Te agradeço também porque nós teremos um momento em que nós ouviremos a tua palavra, a mensagem do Senhor será pregada neste culto, e desta maneira o Senhor estará falando aos nossos corações, e eu clamo a ti pela vida do pastor João Amador, que novamente, meu Deus, o Senhor esteja usando o teu humilde servo, que tem sido uma bênção na vida desta igreja, na vida das famílias desta igreja, e não somente da igreja, mas mundo afora, ó Deus. Muitas pessoas conhecem, ó Deus, o testemunho, a vida deste teu servo, por quem nós agradecemos ao Senhor grandemente, ó Deus. Usa-o, ó Deus, na entrega da tua palavra esta noite. Recebe o nosso culto, que cada irmão, cada irmã, cada amigo que tem, ó Deus, acesso a este culto, a estas palavras, que possa ser um momento de bênção, que possa ser
momento de reflexão para estas pessoas e que tudo isso possa contribuir, ó Deus, para que aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo ainda se entreguem a Ti, meu Pai. É o que eu oro ao Senhor agradecido, em nome de Jesus. Amém. Convido a você, aí da sua casa, que abra comigo a sua Bíblia para que façamos uma leitura na palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículos 1 a 11. Vou esperar um pouquinho até que você encontre e ajude. Se de repente você está assistindo, cultuando com um familiar seu que não tem a Bíblia, ajude para que todos acompanhemos e façamos assim a leitura na palavra do Senhor. Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 11, nos diz assim: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? O Senhor Deus aplique em cada coração a leitura feita na sua palavra, e eu peço que quando você tiver um tempo, medite nestas tão importantes palavras lidas na palavra do Senhor. Pois bem, quero usar um tempinho novamente para agradecer, neste momento em que nós temos os avisos, agradecer a abrangência em que estas transmissões têm atingido. Muitas pessoas distantes têm mandado mensagens de gratidão por ter acesso à programação, por ter acesso às mensagens que têm sido pregadas nestes cultos. E o nosso desejo é tão somente que você seja abençoado com esta mensagem e que através destes cultos você se aproxime mais de Deus. O irmão Mauro, na última direção que fez aqui, ele agradeceu e ele mencionou irmãos de Taubaté. E à medida em que o irmão Mauro ia falando das cidades, eu refleti acerca desses irmãos que residem nestas cidades, não é? Taubaté, por exemplo, o nosso irmão Daniel e família estão aí. Em Indaiatuba, o irmão Antônio dos Santos foi levado para lá para ver se sossega, não é? Está lá com o Tonhão, com a família. Deus os abençoe, amados irmãos. Temos também irmãos Francisco e irmã Dolores, que residem em Indaiatuba agora também.
Campinas, irmãos de Campinas, pessoas que não conheciam a igreja, têm feito contato, e para nós é uma alegria muito grande estes contatos, e novamente agradecemos e esperamos ser bênçãos nas vidas de cada um de vocês. Terças-feiras, como nós temos os estudos nos lares, têm sido preparadas reflexões na palavra do Senhor. Na última terça, pastor Valdir, ele fez este momento de reflexão na palavra do Senhor. Então, na próxima terça-feira, às 20 horas, esteja atento, porque haverá uma programação de bênção para a tua vida ali também. Quarta-feira, quando nós temos o culto de oração aqui na igreja, também temos preparado este culto para abençoar a tua vida. Domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã também. Não posso me esquecer, na última quinta-feira, o pastor João também preparou algo precioso para os irmãos que têm, assim, o costume de participar dos cultos de oração, todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã. E assim nós percebemos que todas as programações que a igreja oferece para os irmãos, na medida do possível, elas têm sido transmitidas, mesmo que à distância. E assistindo, participando, você só tem a ganhar com isso. E o nosso desejo é que Deus o abençoe por isso também. E eu quero, já emendando, dizer que nós reservaremos este momento para aquele momento que o pastor João ele realiza a oração intercessora. Continuamos orando pelas lideranças. O pastor Ebenezer nos mandou hoje notícias acerca do pastor Josué Pereira Félix. Graças a Deus, porque a cirurgia deu tudo certo e ele só está esperando os últimos procedimentos para, assim, receber a alta do hospital. Estamos orando pelo pastor Josué. Temos orado pela família da nossa irmã Raquel, pastor Augusto, acometido do Covid-19, foi levado para a glória do Senhor, mas a família necessita de conforto e é por este conforto que nós estaremos orando pela família do pastor Augusto, lideranças das igrejas, famílias da nossa igreja. Vamos continuar orando pelos casais da igreja, irmãos enfermos, continuaremos orando por cada um dos irmãos. E aí da sua casa, se você tem um pedido de oração ou agradecimento, se lembre também, este momento turbulento, nas áreas profissionais, nas vidas das pessoas, existe uma dúvida muito grande, se a pessoa vai poder retornar ao seu trabalho. Então oremos pelas áreas profissionais, pelos irmãos de nossa igreja nesse sentido também, ok? Se você tem um pedido de oração, seja por você, ou por alguma outra pessoa, ou até mesmo um agradecimento aí do seu lar, levante a sua mão e nós estaremos neste momento orando por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que está nos céus, mais uma vez, ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor, sim, meu Deus, clamar pela nossa nação, pelas autoridades governamentais, ó Deus, que o Senhor esteja dirigindo esses homens, ó Deus, onde nós vemos claramente uma fragilidade, uma divisão muito grande, ó Deus, mas nós não estamos divididos porque a nossa vida está em Ti. A nossa esperança está no Senhor, mas nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor esteja iluminando, ó Deus, as autoridades que são constituídas por Ti também. Sê, ó Deus, com o nosso país, dando direção, para que em breve, ó Deus, segundo a Tua vontade e de maneira responsável, nós possamos voltar a nos reunir para cultuar a Ti, meu Deus. Peço também, ó Deus, pelos profissionais na área da saúde, pelos profissionais na área do transporte, na área de produção de suprimentos que são tão necessários para nós, alimentos, ó Deus, produtos ligados à higiene. Tem pessoas que não podem parar e estão se expondo, meu Deus, e é por eles que eu clamo também, que o Senhor os livre, meu Deus, e ajude cada um deles, meu Pai. Eu clamo, Senhor Deus, por aquele que está aflito, por aquele que, tão ativo, ó Deus, em tempos normais, está sofrendo, ó Deus, por não poder voltar, ó Deus, à sua rotina. Eu clamo por aquele que sofre por depressão, ansiedade.
Eu clamo pelos casais, ó Deus, que estão com problemas, até mesmo agora, estando mais tempo juntos, ó Deus, talvez as brigas estejam aumentando. Tem misericórdia, meu Deus, das famílias de nossa igreja. Esteja abençoando, ó Deus, aqueles irmãos que estão enfermos. E neste momento turbulento, ó Deus, como procurar um médico, ó Deus, quando o risco é maior, ó Pai. Guarda os teus servos, alivia as suas dores, meu Pai. Os irmãos que estão desempregados, os irmãos que estão duvidosos quanto aos seus empregos, ampara-os, ó Pai. E que este momento, por mais difícil que seja, ele nos aproxime do Senhor. Porque nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que nada, em tempo algum, foge do Teu controle. Por isso eu clamo a Ti, ó Deus, porque eu sei que o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, meu Pai, e que estejamos prontos a aprender. Ampara os Teus servos, ampare as famílias, cada um que levantou a sua mão, meu Deus, o Senhor esteja ouvindo a oração dos Teus servos neste momento. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Pois bem, nós temos em nossos cultos sempre o momento missionário. E a partir de agora nós voltaremos a ter, pelo menos nestes cultos preparados para domingo à noite, a nossa irmã Anaíse, ela voltará a trazer para a igreja momentos de reflexões acerca do campo missionário. E neste momento eu convido a irmã Anaíse a que venha aqui à frente e nos traga este momento missionário. Boa noite, amados irmãos e amigos. Agradecemos a Deus por essa maravilhosa comunhão, onde o mundo caminha com tantas dificuldades mediante essa pandemia. Estamos sendo constantemente bombardeados por noticiários, tantas coisas ruins que vêm acontecendo. Mas durante essa semana eu me emocionei com uma mensagem, com um relato que eu vi no Facebook, onde um médico italiano relata, mediante a sua fraqueza, sua impotência diante de tantas pessoas morrendo, de tantas pessoas, ele sem poder fazer nada. Ele se dizia ateu. E naquele hospital, o qual ele trabalha, ele recebeu um paciente, um pastor, 75 anos. E esse pastor ali com a sua Bíblia, mediante aquele quadro, compartilhava com aqueles moribundos a palavra do Senhor. E a mensagem falando de salvação. E esse médico, no desespero com os demais colegas, ateu. Ele relata que ele era ateu. Mas mediante o testemunho daquele amado pastor, ele sentiu paz e viu que a solução era num Deus vivo, ao qual ele não acreditava. Isso me emocionou bastante, que é um fato verídico, onde aquele médico e seus colegas aceitaram Jesus. Mas, infelizmente, esse pastor, na semana passada, veio a falecer. E, mediante esse testemunho, me fez refletir sobre o que é ser missionário, o que é fazer missões, que cada um de nós possamos fazer missões onde nós estivermos. Estamos dentro da nossa casa, podemos levar uma palavra através do WhatsApp, do Facebook, a pessoas que não têm Jesus, amigos e familiares que carecem de salvação. Que possamos refletir sobre a necessidade de levarmos essa paz que só Jesus dá ao mundo. E esse médico, depois dessa experiência, ele se viu numa situação onde ele disse, agora eu tenho paz, agora eu tenho um Deus comigo, e eu vou testemunhar que dentro desse local, desse hospital, essa paz, a essas pessoas que estão morrendo e que precisam de Deus. Mediante também esse fato, nós compartilhamos com o pastor Zenildo de Sinop, sobre missões. Ele tem feito missões no seu lar, naquele local, com a sua família. E agora nós vamos ver um vídeo, onde ele dá esse depoimento sobre o seu trabalho em Sinop. Amado pastor João Amador, amado pastor Alex e amada Igreja Batista Bíblica de Jardim Miriam, eu, pastor Zenildo, quero agradecer aos amados mais uma vez pelas bênçãos que os irmãos têm sido em nossas vidas,
esse ministério em Sinop. Vocês têm realmente segurado as cordas e queremos externar nossa imensa gratidão a Deus pelo cuidado dos amados, de nos sustentarmos aqui, com as suas preciosas orações e com as suas preciosas ofertas. Obrigado, meus amados, que Deus continue abençoando grandemente. Aqui em Sinop o trabalho está andando com a graça de Deus, os novos convertidos estão firmes, estão animados, fortes no Senhor, e estamos comunicando por meio do telefone a esses irmãos, mandando mensagem, estudos e tendo contato com eles, e nós não vimos a hora de iniciarmos os cultos aqui em Sinop. E estamos com saudades. O último culto que tivemos, uma senhora de 71 anos, ela entregou seu coração a Cristo. No primeiro hino que nós cantamos, ela interrompeu o culto e falou: eu não aguento mais esperar, eu quero entregar meu coração a Jesus Cristo. E foi um momento de edificação, um momento em que os irmãos ficaram felizes, emocionados. Então o trabalho de Sinop está andando com a graça de Deus, né? Que os amados aí fiquem firmes, continuando no propósito de servir ao Senhor, e continue ofertando para a obra missionária, continue ofertando para a obra local. A obra do Senhor não pode parar. Nós queremos contar com os amados irmãos nessa batalha, e os amados fiquem firmes. Em Sinop também está tudo parado, a ordem é fechar tudo, a ordem é não ter aglomeração. Estamos respeitando, orando uns pelos outros. Muito obrigado, meus amados. Que Deus continue abençoando os irmãos na área física, material e espiritual. E conte com nossas orações também. Amada igreja em Jardim Miriam, querido pastor João Amador, pastor Alex, quero também deixar meu agradecimento à amada igreja pelo apoio de vocês, segurando as cordas, orando por nós fielmente, contribuindo também financeiramente com esse ministério aqui do Senhor em Sinop. Nós somos muito gratos pelo cuidado, o zelo dos irmãos, a fidelidade dos irmãos. E queremos contar com o apoio dos irmãos, que os irmãos continuem firmes, apoiando a obra missionária, pois a obra do Senhor não pode parar, mesmo com as tribulações, mesmo com as lutas, mas devemos prosseguir, continuar. E estamos aqui em contato com os irmãos. Tivemos que suspender os cultos, como meu esposo disse, mas estamos tentando fortalecer os amados, passando a palavra e orando para que em breve essa pandemia passe e voltemos às nossas atividades normais, a nossa rotina normal. Amém. Realmente estamos com saudades, mas cremos que em breve Deus há de dar a solução. E nós contamos com esse apoio da amada igreja em missões, na obra missionária, nas contribuições, que os amados não cessem, não parem, pois os missionários, nós carecemos desse apoio dos amados. Quero deixar o meu abraço e que Deus abençoe grandemente vossas vidas mais e mais. Amém. Deus abençoe, amados. Muito obrigado pela vida de vocês, que é grande bênção nas nossas vidas. Amém, irmãos? Nós devemos agradecer a Deus não só pela vida do pastor Zenildo e família, mas por todos os missionários que estão no campo. Eles têm nos enviado notícias. Vamos fazer a nossa parte, igreja, continuar fazendo, orando e contribuindo por missões. Que Deus nos abençoe. Amém? Graças a Deus por este testemunho, não é? E como nós falamos no começo dessa quarentena, aquilo que imaginávamos tem se confirmado, tá bom, amados irmãos? Se nós passamos por dificuldades, vários missionários têm passado por dificuldades maiores do que as nossas. Então, novamente, eu preciso falar para o irmão, para a irmã, que tem condições de ofertar, que procure a liderança da igreja, que procure os números de agência, de contas da igreja, para que sejam feitas as transferências, ok?
e as necessidades que muitas das vezes não se dão apenas no campo missionário, mas aqui também no nosso meio. E eu quero abrir este espaço para os nossos irmãos em Cristo, aqui da igreja. Se você está passando por algum tipo de problema, alguma dificuldade, procure pelos irmãos, procure pela liderança da igreja. Nós estamos dispostos e temos, sim, dadas por Deus, condições para ajudar os irmãos que são necessitados, porque este é o momento de mostrarmos que nós somos igreja de Cristo. Não somente em ajudar, mas também de pedir ajuda. Portanto, se você está passando por dificuldades, procure sim a ajuda da igreja. Nós estamos aqui para abençoar e para ajudar os amados irmãos. Nós vamos ouvir agora os irmãos da orquestra, estarão tocando a primeira e a última estrofes do hino de número 456, o Estandarte. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nos colocamos, através de oração, diante do Teu trono, o trono da graça, para clamarmos a Ti pelo campo missionário. Te damos graças por aquilo que o Senhor tem feito ali em Sinop, através, ó Deus, do pastor, ó Deus, e da sua família. Ali, continue os abençoando, suprindo, ó Deus, as suas necessidades ali. Como nós te agradecemos, ó Deus, pelo testemunho, pela vida do pastor Zenildo, meu Deus, e sua família. Continue abençoando os teus servos ali. Sê com os demais, ó Deus, missionários, pastores que estão no campo e que necessitam, ó Deus, de amparo também financeiro, ó Deus. Usa os teus servos e prepare, ó Deus, aquilo que é de mais importante para eles, que são almas, ó Deus. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, eu passo a palavra neste momento com muita alegria para o pregador desta noite. Pastor João Amador de Melo está aqui e será usado por Deus para falar aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Boa noite. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui, pregando para os senhores, amados irmãos, todos os santos de Deus que fazem parte desta igreja, e também aos queridos amigos que frequentam,
acompanha os trabalhos desta igreja. Hoje estive ouvindo que lá de pastor Samuel Barreto, lá de Itabuna, Bahia, ele nos acompanhou nesses trabalhos que foi mandado para eles. E eu quero agradecer também a minha sobrinha lá de Tupã. Ela disse que estaria nos ouvindo esta noite. Então, Maria José, Deus te abençoe e possa abençoar também teu esposo e ele possa vir se recuperar. E o cuidado que você está tendo pela minha irmã mãe, a minha irmã que me criou. Ela está com saúde bem abalada, problema de Alzheimer, e espera a recompensa do Senhor para ela. Já é uma crente salva por Jesus Cristo e esperamos que ela esteja sendo abençoada pelo Senhor Deus. Meus queridos, eu agradeço a oportunidade, primeiramente dada por Deus e também pelo pastor Alex, que me escalou hoje para pregar no púlpito da minha igreja. Mas graças a Deus, pastor, obrigado por esse privilégio. Eu quero, neste momento de crise no mundo, e principalmente no nosso país, trazer uma palavra para os amados irmãos e ouvintes. É necessário que nós esqueçamos a pandemia que cerca e toma conta do povo e não nos preocupar com notícias não verídicas, mas notícias políticas, que nós devemos esquecer essas coisas, porque nós não somos políticos, não queremos ser políticos, não gostamos de política. E o que vemos por aí nada mais é do que uma política desonesta e montada por uma farsa para apavorar o povo de boas intenções. São famílias que estão aí sofrendo, não tanto pela doença, mas pelo medo da doença. O pavor é tão grande que gente está morrendo, não pela doença, mas com medo da doença. É interessante isto. Eu quero usar aqui as palavras do salmista. O salmista que trouxe para o povo da época também, que vivia em tremenda perseguição e apavoramento, o homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, ele escrevia um dos salmos mais belos da palavra de Deus, Salmo de número 121. Nós vamos ler esses 8 versículos e convido aos senhores que vamos caminhar dentro desse salmo para sentir o que Deus tem para nos falar. Salmo 121, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O Senhor te guardará de todo... O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Amém? Oremos. Pai, neste momento, meu Deus, que me encontro diante da tua palavra, e com a responsabilidade, ó Deus, de abençoar o teu povo que nos ouve.
Nós sabemos, ó Pai, que de nós mesmos nenhuma capacidade temos. E pedimos, meu Pai, que nos capacite, nos conceda a Tua iluminação para visualizar e entender o que a Tua palavra tem para nós. Abençoa esta família, este amigo, esta família amiga que está nos dando o prazer de nos ouvir, que o Senhor venha estar com esses amados. Usa, meu Deus, nas Tuas mãos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eleva os meus olhos para os montes. Esta era uma frase poética do profeta, desse salmo, que é uma continuidade de 15 salmos dessa mesma natureza na palavra de Deus. E este salmo é uma continuidade desse cântico do salmista ao Senhor Deus. Salmo de canto e louvor ao Senhor pela grande vitória concedida ao seu povo. Nós temos muita dificuldade de nos lembrar em agradecer ao Senhor. Temos grande facilidade de pedir, de querer que Deus nos abençoe. E quando as bênçãos vêm, normalmente esquecemos de agradecer. Sejamos agradecidos, irmão. Lembremos-nos do que o Senhor fez por nós. E todos nós temos sim muito que agradecer ao Senhor. Todos nós temos sim razões muitas para agradecer ao Senhor. E o salmista aqui não poupava as palavras em agradecer. Quero, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, convidar principalmente os santos da Igreja Batista Bíblica em Jardim Miriam, São Paulo, e todos os amados ouvintes que nos dão a honra de nos ouvir nesta noite. Neste momento de pânico em que o mundo passa, convido que medite com os amigos no que o Senhor Jesus Cristo nos fala através da sua palavra, na questão de elevar os nossos olhos para os montes. Vou repetir muitas vezes esta frase durante a mensagem. Eleva os meus olhos para os montes. O salmista, ele tinha muita familiaridade com este fato, porque Jerusalém, nós sabemos que é uma cidade cercada por muros, montanhas, muitas montanhas. Jesus Cristo usava um dos montes como a sua igreja, o Monte das Oliveiras. Ali ele se assentava com a sua igreja, ali ele tinha um encontro com o Pai e abençoava aquele povo lá embaixo, no vale, que era a cidade de Jerusalém. Naquela igreja, posta ali pela natureza, uma árvore, ele tinha comunhão com o Pai e abençoava todos aqueles que estavam com ele. E quem queria olhar para ele da cidade, olhava para o monte. O salmista, quando ele escrevia, quando ele compunha este cântico, ele talvez visualizava este quadro tão divino, tão bonito. E Jesus usou. Isto demonstra para nós, para mim, para você, meu irmão, que nós não devemos viver simplesmente nos vales, mas devemos também estar nas montanhas. Nós não devemos viver olhando para baixo, mas sim olhando para o alto. Em várias passagens, tentarei mostrar aqui para os irmãos, em que
a palavra de Deus nos mostra que nós não devemos estar olhando para baixo. Há um animalzinho muito doméstico, que nós gostamos muito da sua carne, principalmente quando ela se torna com feijão preto, né? E saboreamos, ainda hoje saboreamos uma delas que a minha esposa fez, muito gostoso, que chama-se a feijoada. E aquele animalzinho não pode faltar nesse cadáver. Ele não consegue olhar para cima. E ele não é bem aceito no meio do povo judeu. Essa é a razão porque Jesus sempre está olhando, mandando que nós olhemos para os montes. É de lá que nos vem o socorro. É na hora do pânico. É na hora do pânico que nós temos, irmãos, este divino e abençoado conselho do Senhor Jesus Cristo. Olhe para os montes. Foi numa situação desagradável desta que Jesus encontrou seus discípulos em uma hora muito difícil, quando ele, em certa ocasião, mandou os discípulos entrarem no barco, atravessar o mar, porque lá do outro lado havia alguém necessitando urgentemente de um socorro. Jesus disse: vai para lá que eu vou para o monte orar. Mateus capítulo 14. Eu vou para o monte orar. E quando eles saíram, Jesus Cristo desceu da oração e foi ao encontro deles. Só que Jesus não tinha barco. E eles estavam se afogando no meio do mar, porque havia uma grande tempestade e os discípulos estavam apavorados. A hora era tarde, meia-noite, escuro, no meio do mar, e uma grande tempestade. E o barco era frágil. Que situação, não é, irmãos? Então, foi nesta hora que Cristo se colocou de pé ao lado deles e disse, no versículo 27 do capítulo 14 de Mateus, Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Querido, deixe-me fazer uma pergunta. A quem você está olhando? Para quem você está olhando? Alguém viu Jesus naquela hora difícil de pânico, andando por cima das águas? Aquelas águas que estavam destruindo todos os recursos daqueles discípulos. Ali estava Jesus pisando nelas e elas nada podiam fazer com Cristo. Quando os discípulos disseram: não é verdade, disseram: não é verdade. Uma pessoa andando por cima das águas, é um fantasma. Vamos correr para onde? Jesus mandou eles entrar no barco. Não saia do barco. Fica dentro do barco, que você vai encontrar o socorro. Foi naquela hora quando Jesus se aproximou, eles apavorados, gritando. Eu posso imaginar que alguém já estava até querendo pular dentro do mar. Jesus disse: calma, tenha bom ânimo. É nesta hora, meu irmão, minha irmã, de apavoramento que nós estamos vivendo. Que os políticos que nada estão preocupados com a sua e nem a minha saúde, pouco estão ligando para isso, eles nada podem fazer. Mas o meu Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele está por cima do teu problema. Ele está andando em cima da tua dor, da tua luta, do teu sacrifício. Acredite nele. Ele está dizendo para você: não temas, sou eu. Este sou eu tem muito a ver com o texto lá
em Êxodo, quando Moisés estava apavorado para ir enfrentar Faraó, Moisés olhou para o tamanho do problema que ele ia enfrentar. Ele disse, aquele homem vai me esmagar. Quem sou eu para ir falar com ele? Chegou para Deus e disse, quem que eu vou dizer que... Com que ordem eu vou dizer para ele que eu fui falar com ele, que eu quero que o povo saia daí? Como é teu nome? Deus disse, olha, diga para ele que eu sou. Eu sou. Estou dizendo para ele, obedeça. Obedeça. Ele não quis obedecer. Os irmãos sabem o que aconteceu, né? Aqui, Jesus disse a mesma coisa. Sou eu. Calma. Minha irmã, meu amigo, não acredite no teu poder. Não acredite no teu frágil barquinho. Não acredite no a tua cultura. Alguém vive acreditando em tudo que aparece nesse mundo. De vez em quando aparece um espertalhão aí, mudando o sistema da igreja, mudando a liturgia do culto para atrair pessoas. Atrair para quê? Se Cristo não atrai as pessoas, meu amigo, pregador, pastor, dirigente, se Cristo não atrai as pessoas, as que você atrai são momentâneas. Daqui a pouco vira as costas, porque não produz vida. Então, na hora do pânico, meu irmão, lembre-se que Jesus está com você. Na hora do pânico, lembre que Ele está dentro do teu frágil barquinho. Não saia do barco. Segunda coisa nesse ponto aqui, é uma base muito atuante na vida daquele que quer andar com Jesus. Na hora em que a fé desaparece. Esta é uma hora crítica. Como pastor, há mais de 50 anos pastoreando igreja, há mais de 60 anos vivendo dentro desse evangelho, quantas decepções, quantas pessoas que a gente punha a mão no fogo pela sua fé, e às vezes por uma coisa insignificante, aquela pessoa não tem mais fé. Ele duvida de tudo e acredita em tudo. Quando a palavra de Deus é clara em dizer para nós que há uma só fé. E esta fé deve ser o suficiente para que eu e você caminhemos por esse turbulento mar, até os braços do Mestre. Cristo está dentro do barco. Quando estão afogando-se por aí, porque saíram de dentro do barco. Quantos? Quantos estão aí morrendo no mundo do pecado, esmagado por Satanás, porque abandonaram o barco, porque a fé acabou. Foi outro episódio mais ou menos igual, que Jesus Cristo encontrou seus discípulos. Vamos lá para Mateus capítulo 8, versículo 23 a 26. O Senhor Jesus Cristo diz, a palavra de Deus nos diz assim, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Como é maravilhoso quando nós podemos andar com um companheiro altamente confiável, que nos ama, que quer andar conosco, tem condições de nos abençoar, e nós podemos marchar. Então, no versículo 23, diz que os discípulos o seguiram. No versículo 24 diz, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, porém estava dormindo. Jesus estava dormindo dentro do barco. Alguém tem várias conotações, vários comentários sobre esse texto. Por que Jesus estava dormindo?
numa hora tão difícil, barulho das águas, a água entrando dentro do barco, os discípulos pulando, correndo, tentando remar para um lado e para o outro. Eu posso imaginar aquelas ondas de 2, 3 metros, e o barquinho vai, volta, e os discípulos aí caem para um lado, caem para o outro. Jesus estava dormindo. Terça-feira mandei uma mensagem, quinta-feira mandei uma mensagem para as nossas irmãs sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E eu contei uma historinha, não sei se verídica, mas veio aos nossos ouvidos, de um transatlântico muito potente, que estava no meio do mar e começou a afundar. E era aquela loucura, salva-vida, bote de um lado para outro, os marinheiros correndo e passando num compartimento do navio. Lá estava um garotinho brincando tranquilamente, ignorando tudo o que estava acontecendo. Alguns dos marinheiros disseram: menino, o que está fazendo aí? Você tem que correr, tem que lutar, você não está vendo que o barco está afundando? E que todos nós vamos morrer se não se cuidar? O garotinho olhou assim, ignoradamente, para aquele homem forte e fez assim: meu pai é o piloto deste barco. Deixa as águas bater. Como tem sido a irmã, o irmão, neste barquinho da vida que estamos vivendo? Seguro? Confiante no piloto? Ou está morrendo de medo? Esse barquinho que está passando aí desse vírusinho microscópio que é tão frágil que não aguenta um balde de água ou um punhado de água, mas está aí matando tanta gente. Como é que está, meu irmão? Apavorado? Eu fiquei sabendo, pastor Alex, irmãos aqui, que o nosso querido irmão José Milton, quando alguém se aproxima da casa dele, já está lá com um esguicho de álcool e refrigerando todas as portas. Dá certo ele, não estou me ignorando. Mas eu estou dizendo isso aí só para que os irmãos entendam até que ponto vai a nossa confiança em relação ao poder de Deus. Irmãos, eu quero que vocês entendam que se esse barco afundar, uma coisa é certa: você vai estar num lugar mais seguro e melhor do que esse que nós estamos, viu? Eu tenho essa confiança, e você tem? Você tem essa fé? Ou não sabe para onde vai? Aí o pavor é total. E nem queira pensar em afundar nesse barquinho. O versículo 25 desse texto diz: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Isso até me arrepia, irmão, porque eu vejo um mundo clamando isto, mas para os seus líderes religiosos, para os seus políticos, para as suas providências financeiras, para que não lhe falte o pão de cada dia, para que não lhe falte o remédio. Então salva-me. E o recurso nenhum. Mas os discípulos estavam certos. Terminou os seus recursos, e quando terminam os nossos recursos, é hora de clamar: Senhor, salva-nos. É triste isso para Deus, porque nós devíamos estar já seguros nas suas mãos antes que os recursos nos faltem. O versículo 26 diz: e ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma, o quê? Grande bonança. Isso quer dizer,
aquele suspiro, ah, meu Deus, passei o sufoco. Quero dizer para os irmãos amados, com várias experiências que tenho na minha vida, de sofrimento, de turbulência, de vendavais, de todas as espécies da vida humana, já passei. Eu estou, graças a Deus, calejado. Eu me lembro que um dia nós vindo de Itupeva, na casa da minha irmã, lá perto de Campinas. Vinha vindo eu, minha esposa, minhas 2 filhas. E daqui a pouco minha esposa falou, para um pouquinho aí. Parar para quê? Quando a gente está dirigindo assim, a hora é da mulher, né? Mandou parar, tem que parar, né? Então, encostei o carro, puxei o breque de mão, o que foi? Ela disse, o seu grande amigo, pastor José Cristóvão, partiu para a eternidade. Até hoje me dá um baque, assim, um frio no coração, né? Era pessoa muito amiga nossa. E um homem que eu aprendi muito com ele. Ele partiu para a eternidade. Eu falei, foi para o céu. Eu fiquei até constrangido, que eu fiquei ignorei tanto o aviso, que eu não fiz assim um estradalaço. Talvez ela pensou que, se ela tivesse me falado aquilo, eu dirigindo o carro, já disse, repito, nada me abala. Não há tempestade que me abale, porque eu aprendi a duras penas a confiar neste piloto chamado Jesus Cristo. E Ele estará comigo até o último suspiro da minha vida. E vai estar comigo para toda a eternidade, quando daqui partir. Então, não permita que a sua fé desapareça, ponha ela em prova. E você só sabe do tamanho dela quando você provar. Terceiro, na hora da incerteza. Na hora da incerteza. É na hora da incerteza que o salmista diz, eleva os teus olhos para o monte. Cristo diz, eu sou a verdade. Ele disse isto lá em João, capítulo 18, versículo 38. Ele disse isso para a maior autoridade da época, Pilato. Pilato chegou a dizer, o que é verdade? Eu sou a verdade, dizia Jesus em João capítulo 14, versículo 6, todos nós conhecemos aquele versículo que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Na hora de tanta mentira que nós vemos neste mundo, é tanta mentira que você deve ter até o cuidado de não passar a mensagem que você recebe, porque às vezes você está passando uma mentira e torna-se um mentiroso. O diabo é o pai da mentira, e ele é o governador deste mundo, de gente, de pessoas. Ele está pronto e ocupado em promover mentira. E a mentira que vem a atormentar e atanazar a vida daqueles que querem servir ao Senhor. Então, é nesta hora que você tem que saber se aquele que é o princípio da verdade está ou não com você. Vivemos neste mundo de mentira. Isso tem trazido para o povo e até mesmo o povo de Deus, a todos que buscam a verdade, uma certa preocupação. O Salmo 116, o salmista já dizia, olha, todo homem é mentira. Todo homem é mentira. Mentira porque convém, mentira porque gosta de mentir,
mentira porque é escravo da mentira. Mas há uma verdade para que não entremos em pânico. Tudo isso que nós estamos vendo aí, irmãos, eu já vi há muitos anos atrás. Na época, por exemplo, do vírus da HIV, morreu só no Brasil 37 mil pessoas. Não houve pânico, não. Ninguém paralisou nada. Todos foram trabalhar. Eu lembro-me que de um curso que eu fiz lá no Auditório Rebouça, até aquele médico, doutor Mário Amato, foi um dos preletores, e ali eu vi ele dizer, olha, vocês não têm que ter medo dessa contaminação, desse vírus aí, porque é um vírus que pegava até nos cabelos das pessoas. Tanta coisa. Não podia beber água no copo que o outro bebeu, você não podia passar perto de uma pessoa que estava com esse vírus, você não podia ter contato nenhum com esse vírus, e era gente morrendo todo dia. Essa coisinha que está acontecendo aí, isso aí simplesmente é questão política, deixa para lá. Mas 37 mil pessoas morrem no Brasil, segundo a estatística que eu vi há poucos dias, a cada 3 minutos um motoqueiro. E as fábricas de moto estão aí fazendo moto. Vamos lá, vamos. Então, meus irmãos, amados, ouvintes, desculpa a franqueza, mas tudo isso que nós estamos vendo aí não passa de uma grande mentira, que os políticos estão se beneficiando por ela. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Em João capítulo 18, versículo 37, Jesus diz, eu para isso vim ao mundo. Quando Pilatos perguntava para Jesus, cadê a verdade? Quem é a mentira? Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Para isso eu vim ao mundo. Nicodemos estava cansado de mentira de falsos profetas. Encontrou a verdade em Jesus Cristo. Lá em João capítulo 3, versículo de 1 a 3, nós encontramos quando o homem de Deus, ele se chegava para Jesus Cristo, e ele disse, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino do céu, reino de Deus. Faça o que você quiser fazer, siga a religião que você quiser seguir, faça as obras que você fizer, mas se você não nascer de novo, você não tem o reino do céu, você vai para o inferno, em outras palavras. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer para aquele religioso que já estava cansado de viver atrás de falsificadores da palavra de Deus. E o mundo, lamentavelmente, meus queridos, está cheio desta praga. Falsos profetas. Nós estamos vivendo o apogeu da falsidade dos profetas. Estamos vivendo o apogeu de Mateus capítulo 24, versículo 24. Vamos ver o que diz lá? Mateus 24, 24, Jesus disse aqui para os seus discípulos, porque surgirão falsos cristos? Porque surgirão falsos cristos? Pessoas que querem fazer tudo o que Cristo fez, até salvar a vida. E falsos profetas. É mesmo? Mas isso aí deve ser aqueles camaradas que matam, né? E o exército daquela religião. Mas olha aqui que Jesus diz no final desse versículo 24 desse. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ah, meu querido, é por isso que eu sou batista bíblico, fundamentalista, que acredito numa Bíblia que é a verdade, que é a palavra de Deus. Porque o que eu vejo surgir de falsos profetas, fazendo com que uma galinha se torne um camelo se torne uma galinha, fazendo fogo descer do céu, né?
é um movimento diabólico para acabar com as igrejas de Cristo. Homens se transformando em verdadeiros Cristo, querendo fazer milagre para juntar multidões para os seus eventos. Falsos profetas. E eu gostaria de perguntar para esses profetas, por que vocês não vão curar esses doentes lá no Emílio Riba, lá no Hospital das Clínicas? Vai lá, manda todo mundo embora e vai todo mundo trabalhar. Eu vou curar todo mundo. Não vive curando aí na televisão? Não vive fazendo milagre? São os mentirosos, filhos do diabo, que estão aí para enganar os pobres coitados que não têm experiência com Cristo. Conhece a Bíblia, mas não tem experiência com Jesus. Porque o demônio também conhece a Bíblia. Ele pregou a Bíblia para Jesus, mas ele não tinha Jesus. Portanto, meus queridos, abramos os nossos olhos. O conselho está aí. Você não deve estar olhando para este ou para aquele pastor, para esta ou para aquela igreja. Vocês têm que estar olhando para Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo e veja a verdade fluir na sua vida aqui neste mundo. Eleva os teus olhos para o monte. Esta é a verdade. E tenha paz. Cristo continua sendo o príncipe da paz, de Isaías capítulo 9, versículo 6. Em segundo lugar, há um mirante de socorro para todo aquele que quer ter esse socorro. Há um mirante. Certa ocasião eu li uma história de um jovem aventureiro, que ele saiu numa mata, ele disse que ele queria conhecer aquela mata, e era uma mata virgem, e ele se afundou naquela mata e foi andando. Daqui a pouco ele percebeu que ele não sabia se ele estava andando para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste. E aí começou o pânico na vida dele. Ele não sabia para que lado ele andava. Enquanto mais andava, mais pavor ele tinha. Eu tive o privilégio de conversar com aquele missionário que ficou 10 dias perdido lá no grande selva da Amazonas. Ele é missionário lá da igreja que o pastor Samuel Barreto pastoreava, na Itabuna, e eu tive o privilégio de conversar com ele. E eu fiquei 1 hora ouvindo aquele moço contando a história. Ele disse que ele tinha hora que ele caminhava, andava por dentro do mato. Ele não sabia para que lado ele estava indo. E era uma pessoa que já tinha mais de 10 anos na selva, trabalhando com os índios. E ele disse que ele encontrou uma fruta de uma árvore, que ela produz apenas uma fruta por ano, aquela árvore. E é muito rara. E ela tem uma substância muito forte para sustentar e suportar a fome. E ele disse que já estava 3 dias sem comer nada. E quando ele pegou aquela fruta, ele não teve dúvida nenhuma. Aquela fruta estava caída debaixo daquela árvore, madura, pronta para ser comida. E ele disse que ele não teve dúvida nenhuma de que Deus preparou aquela fruta para aquele momento, para ele poder sobreviver. E a história é muito grande. Mas este jovem que propôs essa aventura de conhecer a mata, ele se viu perdido. E disse que ele andou. Daqui a pouco ele viu uma luzinha bem longe, uma luzinha meio amarela, e ele disse, pronto, Deus está me mostrando uma luz no fundo do poço. E ele se dirigiu para aquele lugar. E era uma cavernazinha de um velhinho, ou de uma velhinha, que morava ali há anos, estava esperando sua morte. Ele, um moço de muita posse financeira, ele propôs comprar aquela choupanazinha. E comprou pelo preço que a pessoa quis vender, a pessoa se beneficiou, porque depois que ele encontrou aquela luz, ele encontrou, então,
a saída dele. Ele achou a saída e foi salvo. Mas um colega dele disse: rapaz, você ficou doido? Para que comprar aquilo lá? Vai criar tatu? Ele disse: não, eu vou salvar a vida com aquele lugar. E ele disse que ele comprou aquele terreno, ele construiu uma base muito fixa no chão, forte, levantou uma torre muito alta, talvez 10 vezes mais alta do que aquela luzinha que ele tinha, e alguém perguntou: por que você vai fazer isso? Porque aquela luz que me salvou, ela pode salvar muitos perdidos que estão aí andando sem direção. Lição maravilhosa. Assim Jesus Cristo fez. Ele é o mirante para milhões que estão perdidos. Ele foi o meu mirante, irmãos. Ele foi o meu mirante. Naquele momento que eu era um religioso apenas, eu tinha medo da morte, eu tinha pavor. Eu me lembro que a primeira vez que Deus falou comigo, eu tinha 8 para 10 anos, eu estava na casa da minha cunhada, tinha acabado de ganhar neném, e meu irmão foi trabalhar fora e pediu para que eu ficasse com ela para cuidar dela. Eu estava num colchãozinho assim do lado da cama da minha cunhada, com o neném que tinha nascido, e ficamos conversando até várias horas da noite. E nós começamos a conversar sobre o fim do mundo. Meu tio tinha posto fogo numa roça dele, e meu pai ao lado tinha um canavial. Então já viu o que acontecia, né? Passamos o dia todo apagando fogo no canavial. E aí nós começamos a conversar. E ela disse: olha, João, o fim do mundo é assim. Vai vir um fogo, vai vir queimando todo mundo. Tudo mentira, né? Vai vir um fogo queimando todo mundo. E quem correr e se salvar, e eu passei a noite correndo. Passei a noite correndo, deitado naquele colchão, e aquilo falou muito comigo, mas era o Espírito Santo de Deus já falando comigo da necessidade de eu entregar minha vida a Jesus Cristo. Então, naquele dia 2 de março de 1956, ali eu enxerguei aquela luzinha levantada para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus me salvou. Jesus Cristo é o mirante de todo pecador, de todo aquele que quer se salvar. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Ele deve ser o mirante de todos aqueles que querem ir para o céu. Foi assim que os heróis do capítulo 11 de Hebreus são vistos. Os versículos, Hebreus capítulo 11, os versículos 33 e 34 diz: os que pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Quando esses inimigos chegar na sua porta, no seu barquinho, eleve os seus olhos para o monte, não baixe sua cabeça. Eleve a sua fé para Cristo. Ponha a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Quando o salmista dava este conselho, era porque ele acreditava no poder do Todo-Poderoso. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
No mundo em que vivemos, temos que ter alguém para depositar a nossa fé. E existe apenas um. Apenas um. O apóstolo Paulo, com toda a sua eloquência e sabedoria e a orientação do Espírito Santo, ele diz lá no capítulo 4 de Efésios, uma só fé. Há quem viva acreditando em tudo e todas as coisas. Alguém já disse, olha, eu quero acreditar em tudo, porque no final uma delas está certa. Não é isso. Jesus não vende a sua honra. Deus não se divide. Deus é único. É o atributo que a Ele pertence. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, Paulo dizia, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Fé em Jesus Cristo. Eleva os teus olhos para o monte, meu querido. Jesus quer te abençoar. Para de churumingar. Para de acreditar em mentira. Para de acreditar em homens que não têm verdade. Para de acreditar no ser humano. Lembre do que o salmista disse. Todo o homem é mentira. Finalizando, devemos escolher para onde levantar os nossos olhos. Deus nos deu sabedoria, inteligência de escolha, coisa que Ele não deu para os animais irracionais, mas Ele deu para nós, para mim e você. O senhor, a senhora pode não conhecer a Bíblia, nem precisa conhecer toda a Bíblia. O carcereiro da rainha de Candace, lá no capítulo 8 de Atos, Deus via ele andando naquele caminho lá no deserto, depois da sua missão cumprida, e ele examinava a Bíblia. E ele lia exatamente aquele capítulo que o profeta Isaías descrevia no capítulo 53 de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejasse. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. O carcereiro parou ali e disse, o que é isso? De quem que está falando isso aí? E Deus tocou no coração de Filipe, que estava lá em Samaria, população cheia. Ele disse, deixa esse povo aí, vai lá para o deserto. Ora, o que tem no deserto? Areia, vento e areia. Vai lá no deserto, lá tem alguém que precisa de ouvir a palavra. Filipe foi, pregou o evangelho para ele, doutrinou ele, batizou ele, e saiu Filipe para um lado, e o carcereiro, o príncipe lá para outro lado, para pregar o evangelho de Cristo. Os perigos para onde levantemos nossos olhos é iminente nas nossas vidas. Temos que ter cuidado. A primeira tragédia na humanidade começou com um olhar errado. Eva, se você ler o capítulo 3, versículo 6 de Gênesis, você vai encontrar, e vendo a mulher que aquela árvore era boa. Por que ela sabia que era boa? Porque ela viu, ela olhou errado, não era para olhar. Era boa para se comer. E agradável o quê? Aos olhos. Os olhos é uma bênção. É um órgão maravilhoso, insubstituível, nosso corpo. Mas é um perigo muito grande. Porque através do olhar, grandes tragédias têm acontecido. Aconteceu a maior tragédia da humanidade, na pessoa de Eva, quando olhou errado, quando ela não devia ter olhado. Na vida de Davi, nós temos a tristeza da vida desse grande rei. Foi por elevar os seus olhos para o lugar errado. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2,
diz que Samuel estava lá no palácio, andando para um lado, para o outro, né, sem nada a fazer, quando o seu povo estava lá nas guerras, derramando sangue para defender o rei, e o rei lá, desocupado, sem nada a poder fazer, olhando para um canto, olhando para outro, até que o diabo levou o olhar dele para uma grande tragédia na vida dele. Betsabe estava lá se banhando, e lá foi os olhos do rei ocioso. E ali aconteceu a maior tragédia na vida de Davi. Não foram as guerras, não foram Saul, seu inimigo, não foram a grande mortandade, não foi a quantidade de sangue que ele derramou na sua mão, mas a maior tragédia na vida de Davi foi aquele olhar maldito que ele dirigiu-se para aquele lugar. Olha para cima. Olhando para cima, você só vê Deus, só vê bênção, só vê coisas maravilosas, o céu de Deus, as nuvens de Deus, a chuva de Deus, a lua, as estrelas. Então, lá de casa tem um lugar que nós olhamos lá, e tem uma estrela que fica bem de frente à porta da cozinha, né? E tiramos toda hora tirando foto lá. Que estrela bonita. É Deus naquela obra maravilhosa, né? Então, lá foi Davi, que teve que depois aguentar a escrever o Salmo de número 51, versículo de 1 a 4, quando o salmista disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga de mim, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tragédia, né? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos pareciam mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Sabe por que isto? Uma tragédia por causa de um olhar. Por causa de um olhar errado. Judas, um dos 12 discípulos que andou 3 anos ininterruptamente com Jesus Cristo, dia e noite, vendo Jesus ressuscitar defunto, vendo Jesus dar vista ao cego, vendo Jesus transformar água em vinho, vendo Jesus dar alimentação para mais de 5.000 pessoas, com apenas 3 pãezinhos e 2 peixinhos. Vendo tudo isto, os olhos de Judas estavam sempre para a maldita 30 moedas de prata. Ele queria fama, ele queria rir. E no capítulo 27 de Mateus, versículo 3 a 5, nós vemos quando o Senhor Deus alertava aqui a vida daquele pobre homem, pecador, cego espiritualmente, egoísta. Mateus capítulo, estou terminando, Mateus capítulo 27, os versículos de número 3 a 5, nos diz assim: então Judas, que o traía, vendo olhares errados, que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata, as principais dos sacerdotes e os anciões, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, quem nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Tragédia. Hoje continua Judas Iscariote lá no inferno, para toda a eternidade, porque olhou para aquelas moedas de prata. Tome cuidado para onde você está olhando. Isso Pedro repetia isso lá em Atos 1:18. Não eleve os seus olhos para os falsos profetas, como li em Mateus 24. Eles não podem dar nada. O grande Deus
tem um grande monte para onde devemos elevar os nossos olhos. Este monte se chama o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está de braços abertos, dizendo: olhe para mim, venha, confie em mim, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em Atos 3,19, quando Pedro pregava ali a sua grande mensagem, onde mais de 5.000 almas se convertiam, Pedro dizia para aquelas autoridades que, como cegos, atônito, desesperado, perguntava para Pedro: e agora o que podem fazer? Pedro disse: arrependei-vos e olhai para Jesus Cristo. Lá na sua primeira carta, o apóstolo Pedro escreve no capítulo 5, versículo 7, aquele texto tão bem conhecido dos irmãos, que mostra ali a grande verdade. Pedro dizendo que na hora das nossas aflições, lancemos elas ao Senhor Jesus. Lançai nas mãos de Jesus. Nesta hora de aflição, meu querido amigo, irmão em Cristo, servo do Senhor, nesta hora de luta, de aflição, não é hora de pânico. Eu não estou em pânico. Eu estou em pânico porque eu quero visitar meus irmãos, quero ir na casa dos meus irmãos, quero visitar o hospital, quero ir levar uma palavra de conforto aos meus irmãos que estão no hospital, nosso irmão Edivi, que está lá no hospital aqui em Pedreira, e eu só posso falar com ele por telefone, vontade de ir lá orar na beira da cama dele, mas tenho medo do caminhão passar e pegar, né? Caminhão dos velhos, né? Então, por isso não vou. Mas pânico, de jeito nenhum. Ninguém me convence que eu tenho que entrar em pânico. Sabe por quê, irmão? Não sou melhor do que ninguém. Não sou mais sabido do que ninguém. Não sou maior do que ninguém. Porque eu sou um servo de Deus. Sou um servo do Senhor Jesus Cristo, tá bom? A você que me ouve, não fique em pânico. Olhe para o mirante, que é Jesus Cristo. E ele disse: não temas, sou eu. Vamos orar? Nesta oração, se você foi tocado pela palavra, no seu coração, talvez está vivendo esse pânico aí, peça a Deus que lhe abençoe. Entregue sua vida nas mãos do Senhor, enquanto a orquestra tocando um hino, suavemente. Permita que o Espírito Santo fale no seu coração, baixe sua cabeça aí, feche os seus olhos, diga para Jesus: Senhor, salva-me, porque estamos perdidos. Salva-me, Senhor, porque estamos atormentados. Tem misericórdia de mim, da minha família. Faça essa oração, meu querido, minha querida. Jesus quer estar com você. O seu barquinho é muito frágil. Apenas um pequeno e invisível vírus está atormentando esse mundo cheio de ciência, cheio de tanta coisa, cheio de tanto poder e tanta riqueza, mas está aí em pânico. Por que não entrega nas mãos de Jesus sua vida? Por que não diz: Jesus, salva-me? Olhe para Ele e veja os cravos, a marca dos cravos em suas mãos. Foi por você, foi por mim, foi por esse mundo de pânico que Ele morreu e que deu a vida. E Ele disse que um dia você vai ouvir dEle, se você o aceitar. Vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lugar em você está. Ore comigo agora, entregando a sua vida a Jesus, para que Ele te salve. Ore comigo. Senhor Deus, reconheço que sou um pecador, uma pecadora, homem, mulher, moço ou moça, adolescente que já tem idade para crer. Diga: Senhor, salva-me. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Tem misericórdia, meu Deus, daquele jovem que está em pânico. Tem misericórdia, meu Deus, daquela mãe que está clamando neste momento. Tem misericórdia daquele pai, meu Pai, que inconformado,
chora a morte do seu filho, o filho que chora a morte do seu pai, de sua mãe, marido que chora a morte de sua esposa. Meu Deus, conforte esses corações. O Senhor é o Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus Cristo vos dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e com todo Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe.